Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos de volta ao livro de Ruth. E nós no último programa fizemos a introdução a este mesmo livro. Tivemos a analisar um pouco a vida de Ruth e com a sua sogra Noemi. Vemos que, de facto, este livro nos mostra uma relação profunda entre Ruth e Boaz, e nós iremos ver lá mais para a frente essa relação. Ele nos mostra uma relação amorosa também, uma relação de amor verdadeiro entre Ruth e a sua sogra, Noemi. Não havia ali aquelas tricas normais e às vezes até comuns entre sogra e nora. Não, vemos que ali há uma relação profunda, mais de mãe e filha do que outra coisa. Vemos que este livro nos mostra que o amor de facto é um princípio base para a vida do ser humano. No primeiro capítulo nós vimos, ou vamos tentar ainda ver, porque não concluímos, que esta família de facto mobilizou-se, saiu da terra de Belém, da terra de Judá, para ir viver para a terra de Moabe. Vimos que as divisões poderiam ser feitas então de forma geográfica. Há 4 momentos distintos na vida de Ruth. Vemos que o primeiro capítulo trata da vida de Ruth na terra de Moabe, enquanto que o segundo capítulo trata da vida de Ruth nos campos de Boaz. O terceiro capítulo nos mostra a vida de Ruth no refrescante chão de Boaz. E o quarto capítulo nos mostra a vida de Ruth na casa e no coração de Boaz. Vemos que há estas possíveis divisões, poderiam ser feitas de outra forma, talvez até com outros títulos, mas dividimos desta forma o texto para ser mais compreensivo. Vamos olhar para ele de formas geográficas, vendo as várias áreas onde Ruth viveu com a sua sogra e como Deus foi agindo naquela vida de forma a transformar o seu coração. Nós falamos que a família que saiu de Belém, saiu de Judá, Noemi e o seu marido, viviam numa casa de pão e louvor, ou numa casa de pão e oração, e foram viver para Moabe, que nós dissemos também na altura que Moabe, de acordo com o Salmo 108, verso 9, poderia ser analisada à vista de uma bacia de água suja. E era nesse sentido que Moabe estava diretamente ligado, digamos assim, com Belém, opostamente ligado a Belém. Enquanto Belém, da terra de Judá, era uma casa de pão e louvor, a terra de Moabe era, por sua vez, uma bacia de água suja. E o povo optou sair desse lugar de pão e louvor para se deslocar para um outro. E a razão era porque havia fome. É verdade que havia fome e normalmente acontecia isso na nação de Israel sempre que o povo se afastava de Deus. E sempre que o povo se afastava de Deus, então vinha a fome sobre a terra. Vemos que Elimeleque, o pai desta família, tinha um nome bastante interessante, que significava Meu Deus é Rei. Às vezes nós temos nomes próprios, nomes que nos ligam, referências que as pessoas olham para nós e se calhar se tivessem que nos identificar com um atributo, com uma qualidade, com uma referência de caráter, o que é que as pessoas diriam a seu respeito? Certamente, de Elimeleque, eles diriam, Deus é o meu rei. Este era o homem que tinha Deus como rei. Mas parece que Elimeleque basicamente tinha ficado com Deus como rei no seu próprio nome, pois saiu de Belém para ir viver para uma terra estranha. Saiu de Belém, de uma casa de pão e louvor, uma casa de pão e oração, para ir viver para uma bacia de água suja. Infelizmente, às vezes nós temos os nossos nomes associados a coisas bonitas, mas muitas vezes depois na prática perdemos a referência daquilo que nós somos. Perdemos o sentido da nossa vida. Perdemos aquilo que nos caracteriza. E nós não percebemos que aquilo que é importante na nossa vida são as pessoas. É valorizar os relacionamentos e não tanto as coisas, o poder, o status. Isso são coisas supérfluas e que têm que ficar em segundo plano. O que temos que desenvolver, sem dúvida, é a nossa relação com os outros. E é interessante ver
que Noemi significa exatamente isso, amável, aquela que se dá, aquela que se relaciona de uma forma amável com outras pessoas. E isto é o que significa o nome Noemi. Ela de alguma forma se relacionava com outras pessoas. E no último programa nós terminamos ao ver Noemi com as suas 2 noras a se despedirem. Estavam ambas lavadas em lágrimas, chorando, porque Noemi queria regressar a Belém, terra de Judá, e as suas noras, ela estava a pedir a elas que elas voltassem para a sua terra. Voltassem e constituíssem então família, casassem de novo, pudessem então voltar a casar para constituir assim família, pois eram viúvas. E ela não tinha condições de sustentar as suas noras. Vemos então que ela tomou esta atitude no sentido de ajudar as suas noras, estava preocupada com elas e dessa forma ela desafiou-as a que elas pudessem então regressar. Noemi também lhes quis dar uma perspectiva correta daquilo que as esperava se elas fossem então a viver com ela. Primeiro, corriam o risco de não voltar a casar, porque em Israel talvez ninguém queria casar com alguém estrangeiro e muito menos desobedecendo assim a Deus, casando com uma mulher estrangeira que vinha de um outro povo. Em segundo lugar, elas arriscavam-se a ter de viver uma vida de pobreza a partir dali. Porque Noemi não tinha posses, não era uma família de bens, e por tudo isso certamente elas ficaram a pensar o que deveriam fazer com as suas vidas. Mas as noras que estavam apegadas à sua sogra, diante destas probabilidades de não poderem mais casar, de poderem ficar de facto numa situação de pobreza extrema, mesmo assim houve aqui 2 atitudes. Veremos mais tarde que elas poderiam casar com um tio ou com um primo da família que fosse reclamar de alguma forma essas mulheres como pertença sua, como parte ainda da família. Mas Noemi torna bem claro que seria pouco provável que isso acontecesse. Era necessário que elas estivessem conscientes daquilo que estavam a decidir naquele momento. Então encontramos-nos no capítulo 1 do livro de Ruth, no verso 11. Mas diz assim a palavra de Deus: Mas Noemi insistiu: Fariam melhor em voltar para o vosso povo. Bem veem que já não se põe a hipótese de ouvir a ter filhos que cresçam e casem convosco. Não, minhas filhas, voltem para as vossas casas, porque eu já não tenho idade para tornar a casar. E mesmo que tal fosse possível e que esta mesma noite eu concebesse um filho, haveria vocês de esperar tanto tempo até que ele fosse grande? Não, com certeza que não. Oh, como eu lamento que o Senhor me tenha castigado assim. A minha amargura é maior do que a vossa. Noemi pensa que já não tem grandes possibilidades de trazer um marido para estas suas noras, pois era tradição, mais uma vez, naquela altura, que se os maridos falecessem, então elas deveriam casar com um irmão do seu marido para poder suscitar descendência, pois elas não tinham filhos. Então Noemi põe esse cenário como hipótese, mas ela diz: se eu voltar a casar e mesmo que eu tenha filhos ainda hoje, vai levar muito tempo até que vocês tenham condições de voltar a casar. Então não é um cenário possível. Voltem antes para a vossa terra. Esse sofrimento é demasiado grande e eu não quero carregar esse sofrimento comigo. Elas, no fundo, eram todas viúvas e agora pobres. E seriam assim, provavelmente, até ao fim dos seus dias, a menos que houvesse uma intervenção de Deus. E nós encontramos então o verso 14, a opção que cada uma delas faz. E estiveram a chorar mais um tempo, até que Orfa, abraçando a sogra, decidiu dizer-lhe adeus e regressou à casa paterna. No entanto, Ruth foi inflexível em querer ficar com Noemi. Vemos que Orfa, apesar de ser uma nora simpática, boa, certamente ela pensou 2 vezes na situação. Em vez de ficar viúva para o resto da minha vida, ainda voltando à minha terra, poderei eventualmente voltar a constituir família e assim resolver os meus problemas. Mas Ruth, ela permanece ligada à sua sogra. Ela não abdica desse relacionamento. Ela fica ali, está arrependida, está a chorar, está talvez triste por causa da despedida, mas ela permanece firme na convicção de estar com a sua sogra. As emoções certamente eram fortes, eram bastante intensas naquele momento, mas mesmo assim ela permanece convicta naquilo que havia decidido. Orfa chorou, beijou a sua sogra, mas não significava que ela estava disposta a ir com ela até ao fim. Não.
Ela permaneceu, durante um tempo, mas rapidamente se foi embora. O apóstolo Paulo, num texto aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 10, ele nos diz: porque Deus pode usar a tristeza nas nossas vidas para nos ajudar a desviar do pecado e procurar a salvação. Não temos que lamentar este tipo de tristeza, mas a tristeza sem arrependimento é do género que provoca a morte. Então vemos que, por um lado, Orfa estava triste, mas não estava talvez muito arrependida do que tinha acontecido e certamente iria tomar um rumo diferente na sua vida, iria voltar à sua terra. O arrependimento significa sempre uma mudança de direção. Significa que nós estamos a conduzir-nos num caminho, percebemos que aquele caminho não era correto, então fazemos uma meia volta e vamos numa outra direção. E era exatamente isso que estava a acontecer a Ruth. Ela, por um lado, fica ali, chora, mas não fica simplesmente a chorar. Ela não quer voltar mais à idolatria da sua terra e ela faz uma atitude de mudança de vida. Ela tem um arrependimento, podemos dizer assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, nos diz: pois elas próprias testemunham de que fomos recebidos por vocês e como se converteram a Deus, abandonando os ídolos para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. E elas falam da vossa esperança no regresso aos céus do Filho de Deus, Jesus, a quem o Pai ressuscitou da morte. Foi Ele quem nos livrou do julgamento futuro. Estas pessoas aqui ouviram falar acerca de Jesus e da ideia de abandonar os ídolos para seguir a Jesus Cristo. E eles, de facto, fizeram isso e tomaram isso como parte da sua vida. Isto é arrependimento. Isto é mudança de vida. Voltaram-se para Cristo, voltaram-se para a fé, abandonando a idolatria. Arrependimento implica sempre uma ação. Implica que nós transformemos a nossa vida, não nos conformemos mais com ela, não fiquemos igual ao passado, mas que aquilo que estava a acontecer tem uma transformação significativa. Ou seja, aquilo que aconteceu a Orfa foi, no fundo, ela voltar à mesma coisa. Ela teve a oportunidade de experimentar um relacionamento com Deus, teve a oportunidade de poder ficar com a sua sogra, mas ela optou por regressar às suas origens, regressar à sua terra. Ruth, por sua vez, optou por abandonar a idolatria do seu povo. Optou por seguir agora com a sua sogra. Não a quis abandonar. E esta era uma decisão que envolvia coragem. Esta era uma decisão que envolveria um tempo de reflexão também. E Ruth então toma esta decisão de uma forma responsável. O verso 15 do capítulo 1 do livro de Ruth nos diz: mas Ruth respondeu-lhe: não me forces a deixar-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que passares a viver, aí viverei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Quero vir a morrer onde tu morreres, e ficarei aí sepultada. Que o Senhor me castigue tanto quanto quiser, se houver alguma coisa mais do que a morte que nos separa. Vemos aqui que bonita declaração de Ruth para com a sua sogra. Ruth tem esta relação tão intensa com a sua sogra que muitas vezes até em alguns casamentos é lidos estes votos que Ruth faz a Noemi. É uma relação profunda. É uma relação que envolve 7 aspectos da vida de Ruth. O primeiro é: onde tu fores, eu irei. Ou seja, ela decide ir com Noemi onde quer que ela fosse. É uma decisão de a acompanhar constantemente. A segunda ideia aqui neste texto é: onde passares a viver, aí viverei eu. Quer dizer, não quero fazer o que é mais conveniente para mim. Vou ficar contigo independentemente se és rica ou pobre. Independentemente das circunstâncias, eu vou permanecer ao teu lado. Depois diz, em terceiro lugar: o teu povo é o meu povo. Por outras palavras, ela poderia dizer: poderei ser ostracizada, poderei ser colocada de parte na tua terra natal, mas eu adoto os teus costumes, adoto o teu povo como parte do meu povo, eu identifico-me com eles. Em quarto aspecto diz: o teu Deus é o meu Deus. Podemos nos questionar porque que estas duas jovens, uma atleta talvez e uma bela jovem, têm caráteres tão distintos. Como é que estas duas jovens optam por casar com os filhos doentes de Noemi? Porque certamente, quando estas famílias de estrangeiros chegou à sua cidade,
Os moabitas estavam rodeados por trevas espirituais e morais muito grandes. Viviam na maior densa escuridão da idolatria. Ao reconhecerem esta família, constataram que havia um único Deus, vivo e verdadeiro. E certamente Ruth reconheceu que Deus era a solução para a sua vida. E ao entregar a sua vida nas mãos de Deus, ela percebeu que certamente assim a vida vale a pena ser vivida. Ao fazer esta afirmação aqui à sua sogra, ela torna bem claro que tinha um relacionamento profundo e íntimo com Deus. E era Deus que agora a acompanhava. Ela fez uma opção de caminhar com Deus. Já não era mais o Deus simplesmente de Noemi, mas também já era agora o seu próprio Deus. E provavelmente essa é a opção que você tem que fazer na sua vida. Não só ter um Deus que é dos seus pais, não é só um Deus que é dos seus sogros, não só um Deus que é dos seus avós, mas passar a ter um Deus pessoal. Alguém até costuma dizer que Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então você não pode ser ou desenvolver o seu relacionamento com Deus com base no relacionamento dos seus pais. Você tem de ter um relacionamento pessoal com Deus. Em quinto lugar, aqui na vida de Ruth, nós vemos que ela quer morrer onde tu morreres. Onde Noemi morrer, ela quereria morrer. Isto é muito importante aqui, porque significa que ela de alguma forma se ligou a Noemi de tal forma que ela até em relação à morte quer ser enterrada na terra da sua sogra. Isto é extremamente importante. Isto revela a forma como ela interioriza a cultura do povo para onde vai viver. Ou seja, ela necessita interiorizar toda aquela cultura e aquele povo passa a ser o seu povo. A sua casa é a casa onde Noemi vai morar. Isto é extremamente importante talvez para aqueles que são missionários, aquelas pessoas que vêm de longe e estão a servir, se calhar, aqui numa terra estrangeira ou que vão para uma terra estrangeira. Poderem adotar desta forma o povo para quem estão a servir. Esse povo a quem eles destinam o seu serviço tem de ser uma atitude da pessoa poder chegar a dizer: onde tu morreres, eu morro. Ou seja, eu adoto este povo como o meu povo. Eu adoto este povo que faz parte agora de mim. Já não serei mais desta nação ou daquela nação, mas agora este povo é o meu próprio povo e onde tu morreres, eu também morrerei. E o sexto aspecto, ela diz: e serei sepultada onde tu fores. Ela tinha esta esperança, certamente, da ressurreição, que a idolatria não trazia. E por isso ela dizia: a minha identificação vai ao ponto de ser sepultada onde tu fores. E por último, o sétimo aspecto é que Deus me castigue se outra coisa que não a morte me separar de ti. Mas que grande declaração esta de Ruth. Ou seja, ela está ligada a Noemi até que a morte os separe. É algo profundo, é uma ligação tremenda, é um compromisso sério. Infelizmente estas declarações às vezes são ditas quando as pessoas se casam, mas não são levadas a sério. Nas primeiras dificuldades que o casamento apresenta, cada um vai para o seu lado. Aquilo que nós dissemos que até que a morte nos separe, muitas vezes é oco, é vazio de sentido. Nós precisamos de voltar a ser pessoas de palavra, pessoas que quando se comprometem com uma ideia, a levam até o fim. E certamente Ruth e Noemi marcaram este pacto de uma forma tremenda. E elas se comprometeram uma com a outra de viver dessa forma. E o verso 18 aqui deste texto nos diz: quando Noemi viu que Ruth tinha tomado uma decisão firme e que nada a podia demover, não insistiu mais. Então ambas vieram para Belém. A povoação inteira se comoveu à sua chegada e diziam: mas esta é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Noemi tinha saído da sua terra com marido e filhos, com a riqueza talvez, ou algumas propriedades, com algum dinheiro, mas agora regressa sem marido, sem filhos, e tudo o que ela trazia era de facto uma rapariga, uma mulher estrangeira com ela. As pessoas olhavam para o seu aspecto e ficavam espantadas, provavelmente com o sofrimento que Noemi trazia estampado no seu rosto. O verso 20 nos diz: ela respondia: não me chamem mais Noemi, mas sim Mara, porque Deus poderoso me tem afligido. Noemi agora muda inclusive o seu próprio nome. Em Israel, normalmente, os nomes estavam associados à vida da própria pessoa.
E Noemi já não é mais amável, mas agora é uma pessoa que vive com amargura no seu coração, vive triste, vive abatida, está amargurada com a vida, porque de alguma forma perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu as posses e tudo o que ela tinha. Então, Noemi já se sentia assim, por dentro. E no fundo o nome refletia aquele que era o seu sentimento. O verso 21 continua: parti cheia e regresso vazia. Por que é que haviam de me chamar Noemi? Porque o Senhor parece ter-se desviado de mim e me trouxe tamanha calamidade. Talvez alguns de nós, quando cometemos asneiras na nossa vida, fazemos o nosso próprio percurso, tomamos as nossas próprias decisões e quando acontecem as consequências dessas mesmas decisões, nós ficamos assim, reclamamos com Deus. Fizemos as nossas opções sem consultar a Deus, mas quando Deus nos deixa viver debaixo das consequências das nossas opções, nós aí reclamamos que Deus não está connosco. Mas continuou ainda o verso 22. O regresso delas a Belém, vindas de Moabe, deu-se no princípio das colheitas da cevada. Aqui então temos uma moça estrangeira, uma mulher cheia de força, de entusiasmo, de dedicação, que de alguma forma está ao lado da sua sogra e vão viver e ter que enfrentar agora a vida sozinhas. Elas são viúvas, não havia grandes condições, nem segurança social, nem coisas do género, e elas agora tinham que encontrar o seu próprio recurso. E chegam então no princípio das colheitas à sua terra natal. E então chegamos ao capítulo 2, onde encontramos uma nova divisão. A divisão de Ruth nos campos de Boaz. E o capítulo 2 começa no verso 1 a dizer: Noemi tinha em Belém um parente do marido, um homem muito rico, chamado Boaz. E em certa ocasião Ruth disse a Noemi: olha, vou aí aos campos de algum homem rico e ver se apanho os grãos que vão caindo atrás dos ceifeiros. Pois sim, minha filha, vai lá então. Vemos que Ruth agora procura o sustento para si e para a sua sogra. Então ela vai para este campo de Boaz e ela procura então começar a respigar, a apanhar o trigo e a cevada que ficava para trás, e Boaz ficou surpreendido com aquela situação. Ele pergunta, fica curioso, pergunta aos ceifeiros quem era aquela mulher e pergunta ao capataz e dá-lhe algumas orientações e diz, pergunta, quem é aquela mulher que está ali? Isto pergunta Boaz ao seu capataz. E ele responde, é uma moabita que veio com Noemi, pediu-me esta manhã para apanhar as espigas que caíam atrás de nós, e eu dei consentimento. Boaz, então, fica satisfeito e nota nesta mulher, e diz, minha filha, fica aqui neste campo conosco, para apanhar as espigas. Não precisas de ir a outros campos, junta-te às moças que aí estão a trabalhar. Já avisei os rapazes que não te incomodem enquanto tiver sede, até podes ir beber à vontade da água que está aí. Vemos que Boaz ficou interessado por esta mulher. E ela fala com ele, troca um diálogo, no sentido de ela mostrar que é estrangeira, que não era digna de ser objeto de tanta atenção. E ela fica muito agradecida a Boaz. E no verso 13 ela diz, agradeço-te muito, foste muito bom para mim, não sendo eu sequer uma empregada tua. Vemos a humildade que esta mulher tem, mas acima de tudo a confiança que ela tem de que Deus iria suprir todas as suas necessidades, mesmo ela estando numa terra distante da sua, mesmo ela estando numa terra estrangeira. Nós no próximo programa, nós iremos continuar a ver a vida de Ruth. Hoje não podemos avançar mais. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.